Ô, gente, agora chegou a vez de começar a colher a ervilha torta, né? Então, ervilha torta, alguns conhecem como ervilha roxa. Só que a gente fala ervilha roxa não é porque a vagem é roxa. Ervilha roxa porque a flor é roxinha. Então, vou mostrar aqui como é que tá. Tá bem no início da colheita, né? E então, o pessoal que se quer plantar tem uma ideia exatamente quando é que ela começa a produzir. Então, tá aqui, ela tá mais ou menos com 1,70 m de altura, as pontas, né? Ainda vai crescer mais, tão bonito, ó, bem vigorosas, bem verdinha. É que a ervilha é verde também, então não dá para enxergar muito, né? Mas assim, eu vou tentar mostrar aqui, ó, aqui, ó, pra cá, ali, aqui, ó. Essa aqui tá tudo pronto para colher, tá, ó, tudo bom para colher, ó, bom para colher. E assim vai. Aqui, ó. Aqui. Ó. Assim. É que tem bastante verdinho no meio. Não dá para enxergar muito. Ó. Aqui. Ó. Está contra o sol. É outro lado também. Uma das coisas que eu quero mostrar é justamente a questão do tutores, né, para segurar a ervilha, porque a ervilha é assim, para quem já plantou sabe, a garrinha da ervilha estaqueada, né, ervilha vagem, ela é pequena, assim, ó. Então é diferente de uma vagem que ele consegue enrolar no bambu. Então essa estrutura de bambu que está aqui no meio é só para segurar a guia principal por causa do peso, né? Porque ela como não tem sustentação, o guia principal ele segura tudo. Então eu coloco o bambu a cada 90 centímetros, 1 metro, dependendo, para segurar o peso da ervilha. Porque no bambu ela não consegue abraçar. O que segura são essas malhas de rede que eu fui fazendo aqui, né? Começando desde o início, ó, embaixo, em cima, e vai subindo, e tem um que desce. Tem um que desce, tá amarrado lá em cima. E eu vou cruzando. Então, o que desce é um só cada pé, cada 2 pés, dependendo a distância que é plantado, né? E eu vou cruzando conforme necessidade. Aí ela vai subindo, o que acontece? Se você colocar um bambu para sustentar, eu mostrei um vídeo a respeito disso. Tem que amarrar a cada 20 centímetros, senão a ervilha tomba. Quando é fita, é muito mais fácil. Você dá uma passadinha, vamos supor que tem um pé. Um exemplo aqui, ó. Aqui ele está se virando, mas vamos supor que eu quero prender esse pé aqui. Não há necessidade de eu amarrar. Basta pegar ela assim e dar uma enroladinha aqui, ó. Dá uma enroladinha, assim, ó. Depois a garrinha segura. Então fica muito mais fácil. Você não precisa ficar amarrando, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Elas são tudo segurando, né? Mas deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Aqui, ó, aqui. Ó. Se bem que ela já está segurando, né? Mas vamos supor que quisesse prender ela aqui. Eu chego aqui e dou uma enroladinha. Se ela estiver totalmente solta. Mas aqui não precisa, que ela está segurando aqui os bracinhos. Então tem que ser fita, uma coisa fina, para a garrinha poder segurar, senão ela não segura. Aqui tem um caso típico, ó, esse aqui, tá? Ela tá meio tombadinha para cá. Ela vai se virar e segurar, mas aqui, se eu quero dar uma forcinha para ela, eu pego e faço isso aqui, ó, assim, ó. Eu dou uma enroladinha, que estou fazendo com uma mão só mais difícil. Eu dou uma enroladinha, então não há necessidade de amarrar, fica muito mais fácil trabalhar com ela. Esse formato que ela tá, ela vai crescer mais um pouquinho. Então aqui ela tá, os topos tá 1,70 m, muitos estão ainda mais baixo, né, 1,50 m, 60 m. Ela vai crescer, vai chegar na casa mais ou menos de 1,80 m aproximadamente, né? Só que no meio ela vai soltar mais broto, mais galho aqui, inclusive embaixo, aqui, tá? Ela vai tomando volume, vai preenchendo esse espaço vazio aqui, ó. Ele vai tomando volume e vai produzindo, né? Para ver que as folhas são roxinhas, por isso que chama de ervilha roxa. Bastante floração. Agora a questão assim de adubação, fora o preparo que foi feito quando preparei a cova, né, fiz o transplante, tem mais algumas adubações complementares que foram feitas nesse período, que conforme vai surgindo a necessidade, né. Mais ou menos 20 dias depois de plantado, que a ervilha já pegou, está enraizando, começa a crescer, eu coloquei aproximadamente 40 gramas de adubo 10-10-10, que ainda ela precisa crescer, né? Então foi colocado mais ou menos isso aí por pé.
Mais ou menos nesse mesmo período, foi algo em torno de uns 3 dias depois, né? Podia até colocar junto, se fosse o caso. Mas uns 3 dias depois, eu coloquei 100 gramas, mais 100 gramas de esterco de galinha por cova também. Então, esterco é muito importante, não só para a planta diretamente, mas ela recompõe a terra, né? Então, você não pode ficar dependendo só de adubo químico, senão você estraga a terra. Então, tratando a terra estando bem equilibrada, adubo químico é bem feito, mas tem que ter essa combinação, não pode ser só adubo químico, aí com o tempo você estraga a terra. Então, não é que muita gente às vezes fala, adubo químico estraga a terra, não, não é assim. Você tem que tratar, faz adubação orgânica também e soma adubo químico, né? Então, nesse caso, a planta vai agradecer. Depois dessa última adubação, que foi colocado químico, né, 10, 10, 10, 30 dias depois, que seria agora recente, eu coloquei mais adubo químico, né, só que aí mudei, agora é 4, 14 e 8, porque ela já atingiu um tamanho que já está ameaçando começar a soltar flores, né? Então, nesse caso, a gente entra com adubação de mais forte em fósforo, potássio, mas principalmente em fósforo, justamente para estimular a floração e essa formação das vagens também. Para estar nesse estágio de iniciar a colheita, ela está com 67 dias da data da sementeira, do dia do plantio. 67 dias para iniciar a colheita das primeiras vagens. Considerar que eu tinha feito muda, não plantei direto, né, para garantir a boa germinação. Então, se eu considerar do dia que eu coloquei na terra definitivo, né, aí foram 55 dias para chegar nesse período também para colher. A produtividade dessa ervilha de estaca de vagem, ela não é muito não, viu? A própria ervilha é um produto assim leve, né? É algo em torno, depende do seu trato, né? Tipo de manejo que você faz, depende da região que você está, se é uma região boa, tipo de solo que você tem, sistema de irrigação que você tem, época do ano que foi plantado, então depende de uma série de coisas. Mas eu costumo, nesses plantios que eu faço, colher algo em torno de 300 gramas por pé. Assim, a safra inteira, né? Cada vez que colhe não, mas 300 gramas. Isso, se fosse comercialmente, quando a gente plantava comercialmente, não dava muito não. Era algo em torno de 2, 3 toneladas por hectare, comercialmente falando. A ervilha, eu particularmente considero assim uma cultura que tem bastante peculiaridade, né, umas particularidades. Ela foi, depois dessas adubações, macro adubação, né, que vai em quantidade maior, foi colocado também, eu coloquei uma única vez, boro e magnésio. Então, boro é micronutriente, magnésio já é macronutriente, né, é composição do calcário. Mas como se não faz calagem sempre, então eu coloquei um pouquinho mais de boro, micronutriente e magnésio. Eu apliquei foliar, na verdade eu joguei como uma rega, então uma parte a folha absorve como foliar e outra parte cai no solo e as raízes aproveitam, né? E isso foi aplicado mais ou menos com uns 20 dias depois de transplantado aqui. Mais ou menos com 30 dias, também fiz uma única aplicação de sulfato de cobre mais enxofre, que são componentes que a planta também precisa, que é um pouco de cobre e um pouco de enxofre também. Na hora que a planta estava próximo de produzir, algo em torno de 35, 40 dias, né? Ela foi crescendo, né? Aqui, ó, cresce, 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 ó. Tem vagem, ervilha, vai subindo aqui, né? Quando chega aqui embaixo, pode ver que tem folha com as bordas queimadinhas, né? Tipo, parecido com folha velha, né? Isso aqui é falta de cálcio, porque a planta cresce, né? Vai puxando o nutriente para cima, usa nitrogênio e tudo mais, vai formando essa massa verde e tudo, e o cálcio, ele tem baixa mobilidade na planta. Então, ele, captando do raiz, ele não vai com tanta velocidade para essa parte foliar, as ramas que estão crescendo. Então, o que acontece? A gente tem que colocar reposição de cálcio foliar já diretamente. Então, começa a corrigir. Na verdade, eu estou mostrando isso aqui, mas ele estava bem pior. Então, aqui ele já está curando, está sarando aqui. Mas isso aqui é sintoma de falta de cálcio, né? Então, uma vez por semana, inclusive acho que amanhã eu tenho que aplicar, eu tenho aplicado cálcio foliar
aqui para corrigir esse detalhe aqui, porque ele cresce o vegetativo dele muito grande, que ele é muito rápido e vigoroso, e o cálcio não acompanha. Questão de praga, de inseto, não tive nenhum caso, né? Então não teve que aplicar nenhum tipo de inseticida, seja natural ou não teve essa necessidade. Pelo jeito não vai ter. Agora começou a produção, então a última adubação foi 4,14,8, cálcio eu vou continuar aplicando, e 4,14,8, outra coisa, né? Começou a produzir agora, durante agora, daqui para mais 20 dias, a produção aumenta. Então vai saindo os galhos laterais, o que estão subindo também vai produzindo, então vai aumentando nos próximos 20 dias. Depois, estou chutando mais ou menos, então varia de planta para planta, região, né? Mas depois dos 20 dias, ele estabiliza, dá uma estabilizada. Depois começa a decair, a planta já começa a ficar debilitada, né? Então, começando agora, o período de ciclo de produção dela, né? Ela vai durar mais ou menos 40, 50 dias, a produção, a produtividade, digamos assim, né? Produtividade do período. E passado isso aí, talvez tem gente que fala, mas está verde, está produzindo, né? Mas começa a produzir muito pouco. Então, quando cai algo em torno de 70%, né? Do que agora está com 20%, digamos agora, né? Nessa primeira, 15, 20%, ele vai subir nesses 20 dias até 100%. Vai manter 100% um pouco tempo, depois ele começa a cair. Então, quando começa a cair, você vai acompanhando. Mas quando chegar uma queda de 60%, 70%, quer dizer, 40%, 30% esteja produzindo, eu, por exemplo, já arranco tudo e preparo para plantar outra coisa. Agora, se deixar, ele vai produzir mais, sei lá, 30 dias para frente, com ervilha ali, ervilha aqui, uma rama atrasada, ele vai produzindo, né? Mas, a partir desse momento, o período produtivo vai estar na casa mais ou menos de 40, 50 dias. Espero que tenha passado todas as informações necessárias. Tem dois vídeos anteriores a essa, um do plantio, passando mais umas informações, adubação, estaqueamento, tutoramento. Fiz um vídeo pequeno só de tutoramento, o sistema que eu utilizo, que ele funciona bem, prático, né? Dá menos mão de obra. E agora é a parte da colheita. Então, agora não vou mostrar mais, agora é só continuar colhendo. Imagino que não tenha nenhum trato especial que tenha necessidade de mostrar. Então, está aqui finalizado todo o processo da ervilha.